Bom, Rádio Debate da Rádio Tapera FM, nós estamos aqui ao lado do ex-governador Ricardo Coutinho, né, e também pré-candidato ao Senado Federal. Ele está aqui hoje em Taperoá, estamos aqui na Câmara de Vereadores e ele vai falar um pouco, né, da sua vinda aqui ao município de Taperoá e a outros municípios do Cariri. Ricardo, seja bem-vindo, prazer, satisfação tê-lo aqui com a gente. Bom, para mim é um prazer enorme estar aqui e particularmente na Câmara Municipal de Taperoá, um belíssimo casarão, né? Aliás, Taperoá tem muita coisa preservada e a ser preservada, né? Uma cidade, efetivamente, de um conteúdo histórico extremamente valioso para a Paraíba e para o Brasil. Eu estou aqui para poder conversar com a Câmara, conversar naturalmente também com a população de Itaperuá e da região, na essência sobre política, né? Sobre a conjuntura política, sobre o Brasil, porque todos nós estamos profundamente preocupados com os rumos do país, né? Você não pode ter um país que chega com a gasolina a R$ 8, né, uma charca a R$ 50, um botijão de gás a 140 e ao mesmo tempo com desemprego e com a fome campeando. Então essas coisas todas a gente vai aqui conversar e eu acho não, tenho certeza, só a política conserta. Nada fora da política é capaz de organizar a sociedade, organizar as instituições, só a política, né? E a política depende essencialmente da democracia e do povo. Ricardo, a última vez que eu conversei com você, ainda não estava definida a sua pré-candidatura ao Senado Federal. Já está definida a sua pré-candidatura? Sim, eu desde 2019 eu fui convidado, intimado, na verdade mais do que um convite, eu fui intimado pelo presidente Lula, porque nós sabemos que nós precisamos fazer maioria no Senado. Você ter a perspectiva de ter um governo de mudanças tão necessárias ao Brasil, como o governo do presidente Lula, ele tem que ter maioria no Congresso, maioria na Câmara e maioria no Senado. E ele me pediu para ser candidato, no ano passado retomou a conversa e eu passei a assumir a condição de candidato, acho que tenho capacidade de representar a Paraíba num outro patamar, tenho altivez, tenho coragem e tenho, modéstia à parte, um certo conhecimento, né? E procurarei fazer o melhor possível para ajudar o Brasil a sair dessa enrascada em que está metido e para ajudar a Paraíba, né? O povo da Paraíba a conquistar melhores condições de vida. Ricardo, dentro das pesquisas, acho que você tem acompanhado as pesquisas, como é que você avalia o atual governo do estado da Paraíba? Eu acho que pesquisa ela tem que ser entendida de acordo com o seu tempo, né? Porque algo que esteja na pesquisa hoje pode não estar amanhã e vice-versa, né? Eu acho que a situação eleitoral, na minha percepção do governo, não é boa. É uma situação muito delicada. Você chegar a 4 meses de uma eleição, 5 meses de uma eleição, e ter 18% em João Pessoa, 7% em Campina, é muito pouco, né? Eu já fui candidato e sei disso, né? Ou seja, é muito pouco. Mas, e eu acho que as candidaturas também estão se colocando. Eu estou com o veneziano, né? É o candidato ao presidente Lula, é o meu também, naturalmente. E creio que o veneziano vai subir muito, em função não só dos apoios que tem, mas da sua qualidade, da sua capacidade, né? Já foi 2 vezes prefeito, ele fez um bom mandato, é bom que se diga, né? E creio que vai ser uma eleição muito disputada, porque você vai ter 3 candidaturas e uma quarta mais ou menos, mas 3 candidaturas com potencialidade, potencialidade eleitoral, mas representando coisas diferentes, né? Eu creio que já a partir de setembro é que a gente vai ter uma certa definição, mas hoje é tudo muito embolado, né? É mesmo porque está no início, né? Mas é muito embolado, é uma disputa muito forte entre Pedro, o atual governador, e veneziano Vital do Rego. Ricardo, a gente vê uma questão também a considerar, que tanto o senhor está com o apoio do ex-presidente Lula da Silva, né, que é veneziano,
Mas o atual governador também busca esse apoio. Como é que será o palanque de Lula aqui na Paraíba? Não, o palanque de Lula, naturalmente, é o palanque do PT, que é o palanque de veneziano. Né? E o senhor, consequentemente? E eu, né? Claro. Agora, não é proibido se apoiar Lula, não. Se todos os candidatos quisessem apoiar Lula, eu não faria nenhuma objeção, acharia muito bom. Agora, tem uma certa fantasia na cabeça de alguns que acham que basta dizer que votam em Lula que o povo vai assim votar. Não é bem assim. Eu lembro de 2010, né? 2010, eu apoiei a candidatura da presidenta Dilma, não fui atrás de me reunir, disse apenas que votaria e trabalharia. E fiz isso. E fui falar para a base social, que era a base social do presidente Lula, a base social do PT, a base social dos partidos. Fui falar, fui fazer o discurso para essa base social. E eu tenho certeza que eu ganhei essa base social. Tanto é que ganhei as eleições. Né? E todos os dias o presidente estava lá na propaganda do candidato Maranhão. E nós conseguimos ganhar. Então não é uma coisa tão direta você dizer, não, eu voto em Lula e eu vou ter os votos do Lula, até mesmo porque o outro também Lula e o outro também vota, no caso veneziano, e foi escolhido diretamente pelo presidente Lula, né? Foi uma escolha pessoal do presidente, eu estava presente, eu sei disso porque eu estava presente, e ele também já disse, né? Então, além disso, é preciso ver a atual situação do Estado, fazer um comparativo com a situação anterior, quando eu saí, né? O que é que o Estado perdeu, o que é que ele deveria ter ganho. Por exemplo, vou te dar um exemplo, o Hospital Taperoá. Né? O Hospital Taperoá. Como é que o hospital deveria estar hoje na minha concepção? Que construir, que... E na concepção do povo também, né? Que espera... Não, e na concepção do povo. Hospital, essa é uma coisa fundamental. Eu, quando fiz e implantei aquelas especialidades, eu, na minha cabeça e no planejamento, estava que depois outras especialidades deveriam vir, por exemplo, o núcleo de traumatologia, para você desafogar ali em Patos e a própria Campina Grande, né? A referência de maternidade para essa região toda, né? Alguns equipamentos mais modernos que pudessem fazer alta complexidade, né? Um tomógrafo, enfim, eu acho que a vida precisa sempre ser encarada assim, num crescente, né? Num crescente. Então, essas coisas todas que a gente implantou, não só em Taperoá, mas pela região como um todo, né? Pelo estado como um todo, por exemplo, implantar, como eu implantei o Hospital do Bem, oncologia em Patos, eu sei da importância disso para a pessoa que acordava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, para ir lá para Napoleão Laureano, fazer uma quimioterapia e voltar vomitando de mal-estar, né? Mas tinha que voltar. Eu sei, então nós abrimos em Patos. Né? Ao abrir em Patos, eu lamento muito que, por exemplo, há 1 ano e 5 meses o mamógrafo está quebrado. Como é que você pode ter um hospital de oncologia e não ter o principal câncer que atinge as mulheres, que é o mamógrafo, funcionando como a gente fazia 1.600 exames por mês, na minha época, por mês. É algo importante, né, potente. Então é isso, esse debate todo ele vai ser bastante frutífero, né? E eu tenho certeza absoluta que essa será uma das eleições mais emocionantes da história da Paraíba. Ricardo, você está aqui em Taperoá, inclusive assim, você viu muito a Taperoá na sua gestão, inaugurar várias obras, ações, e queria que você fizesse uma avaliação. O atual governo, ele praticamente ele esqueceu o município de Taperoá. Tanto é que nem na eleição e nem depois que ele se reelegeu, 4 anos está tendo no mandato, ele nunca pisou aqui em Taperoá para trazer as ações. Prometeu várias coisas, inclusive a PB 210 que liga Taperoá, na sua época você prometeu até a cidade de Sumé. Ele, em certo momento, ele disse que não era prioridade, agora já aos 45 minutos ele sinalizou, já colocou a licitação, só que ele não veio dar ordem de serviço. Como é que você avalia essa omissão e essa rejeição do atual governo para com Taperoá? Olha, eu com relação a essa coisa de ordem de serviço, eu lembro que em 2010 eu chamava de trator galinha, não sei se você lembra disso,
porque em todo canto apareceu o trator, agora vai, eu sabia que não ia. Passou a eleição, parou tudo. Né? As coisas não podem ser assim. As coisas têm que ser planejadas, as coisas você tem que ter dinheiro em caixa. Né? Se você não tem, você começa, vai parar ali na frente. Segundo, eu sempre, e aí é uma característica minha, não quero que os outros sejam iguais, mas eu sempre tentei e busquei conhecer as realidades de fato. Eu rodei muito, eu não ficava dentro de um gabinete, eu rodei muito. Né? Você sabe que se você pegar uma cidadezinha bem pequenininha como Cochichola, eu como governador fui 4 vezes lá. Imagina, 4 vezes. Né? Ia em todas as cidades, né? Ia nos quilombolas, ia na comunidade cigana, ia na comunidade agrícola, rural. Enfim, eu ia para aprender, né? Porque eu sabia que uma coisa é você estar no papel lá, outra coisa é você estar conversando com as pessoas e tal. Né? Taperoá é uma cidade estratégica. Taperoá é uma cidade estratégica. Taperoá, nós já deveríamos ter aqui, né, não só a potencialização do hospital, portanto, fazendo uma referência de um hospital que fosse regional, né, bem como, no caso da educação, né, um curso técnico que pudesse ser uma referência importante para a região como um todo. Né. Eu tenho essa leitura. Acho que se você não olhar para a Paraíba como um todo e regionalizá-la, você perde o que melhor esse estado tem. Né. Eu busquei fazer isso. Se você olhar todas os grandes investimentos que foram feitos, eles apareceram em todas as regiões, né? As macro-regiões, mas eles estavam presentes, escola técnica, tudo, né? Hospital, sempre a gente... E acho que o governo perdeu muito ao ficar acima do povo, né? Sem querer dialogar com o povo. Foi um governo que parou o diálogo, eu dialogava muito, e diziam que eu, não, esse cara é duro, tal, conversa fiada. Eu era o cara que mais dialogava com o povo. Eu ia para frente de uma plenária para que as pessoas pudessem falar mal ou bem, não interessa, mas estavam lá. Né? E eu acho que a Paraíba perdeu muito com isso, com essa paralisia do governo, e um outro erro foi ter parado as obras. Né? Como é que você para tantas obras? Porque as obras não eram só as obras, era o dinheiro das obras que circulava nos municípios. Essa foi a minha estratégia para vencer a crise que nós tivemos gravíssima de 2015 e 2016. Foi jogar dinheiro, seja numa escola, seja nas diversas coisas que a gente jogou, alimentava, e uma parte daquele dinheiro ficava na cidade, né? A partir da folha do pessoal, ficava na cidade. Então, se você tinha um investimento aqui de 5 milhões, 2 milhões era a folha do pessoal. Você imagina uma obra de 5 milhões que durasse um ano, você teria 2 milhões em um ano numa cidade. Um exemplo, como Taperoá. Né? Essa foi a estratégia para vencer a crise que nós usamos. Né? E essas obras todas, eu deixei 127 obras em execução, elas foram paralisadas. E isso se refletiu aonde? No índice de desemprego e na condição de vida, inclusive durante a pandemia, que rebaixou bastante a qualidade de vida do nosso povo. Inclusive, em uma entrevista que você dando à imprensa, você falava que o atual governador, essas obras que ele está executando agora, foram obras deixadas no seu governo que ele está executando agora, que era para ter sido executada lá no início. A agenda é de 2018. Se você pegar toda a agenda desses anos todos depois que saí, é a mesma agenda que eu montei. É a agenda que estava em execução. Né? Isso é fácil de saber, basta ver aquilo que acontecia na época, né? Basta consultar na Suplão o que estava em execução, você vai ver. A agenda é aquela, é a mesma. Né? Evidentemente que eu queria que aquela agenda tivesse terminado e uma outra agenda tivesse sido feita, porque eu não quero ver a Paraíba afundar, eu quero ver ela levantar, né? A minha visão, eu moro aqui, meus filhos moram aqui, então eu quero ver o Estado como um todo. Se encontrar algum político aqui que consiga deixar uma eleição para o Senado, né? Eu vou, assim, praticamente certa, deixar uma eleição para o Senado, para não ser candidato, para não ficar com cargo nenhum. Eu, desses políticos federais que aí estão, tá, eu não conheço nenhum. Eu fui o primeiro e efetivamente tive essa
essa condição de... enfim, não me arrependo disso. Agora, eu queria ver a Paraíba muito mais avançada do que ela está hoje. Agora, uma última pergunta, né? Você se arrepende de ter indicado o atual governador e colocado para substituí-lo, digamos assim? Foi uma boa escolha ou o senhor avalia hoje que não foi uma boa escolha? Olha, se eu soubesse que daria nisso, eu não teria feito essa escolha, né? Agora, depois que as coisas acontecem, eu não costumo Inclusive, me você arrepender, teve não. uma missão muito difícil de até mesmo de emplacar o nome, porque até o slogan da campanha era assim: meu nome é João. Que até isso teve que emplacar, né? A gente tem algumas dificuldades, mas eu sabia que o governo ganharia. O candidato do governo ganharia. O governo era muito forte. Em todas as regiões você tinha muitas obras, muitos investimentos. Era algo que eu comecei a medir e aí eu vi que a curva de ascendência do nome do governo ganharia, o nome que a gente escolhesse, né? Eu tenho muitas críticas ao atual governador por uma série de motivos, mas a principal delas é por ter parado esse ritmo que nós implantamos, que era um ritmo fundamental para a geração de renda, para a geração de emprego, para desenvolvimento mesmo do Estado. Eu tenho muita crítica também em relação à convivência com o setor, com a própria política, né? Porque eu vi um retorno de umas capitanias, né? Dividir o Estado, aí cada deputado que mande num canto, manda no outro, não é por aí, né? Não é por aí. Você não pode fazer escolhas baseadas simplesmente no poder, né? Você tem escolhas que você precisa garantir um melhor atendimento para a população. E eu vi, rapaz, gente voltar a dar murro em porta de secretário, coisa que comigo não dava. Eu vi coisas que eu percebi que ia dar errado, né? Quando na primeira semana eu vi aquela discussão para a Assembleia, eu percebi que as coisas saíram do controle, mas eu fiz minha parte, né? Eu acreditei que seria bom. Se eu não costumo desacreditar nas pessoas. Se hoje eu achar que a política, ou ela existe, né, ou então é a barbárie. Ninguém acha que vai consertar os problemas da sociedade fora da política. Quem diz isso não sabe o que está dizendo. Os problemas da sociedade só se conserta, só se melhora com a política. A política pode tornar a vida pior, mas também pode tornar a vida das pessoas melhor. Quem é brasileiro sabe disso. Se olhar 12 anos atrás, o Brasil era muito melhor do que é hoje, né? Se você perguntar a um homem do campo há 12 anos atrás, há 15 anos atrás, ele não tinha nenhuma cisterna. Hoje é o que não foi. Eu fiz 27 mil cisternas. Eu fiz 27 mil cisternas. Implantei 27 mil cisternas. Nunca fui inaugurar nenhum, mas fiz, né? Ou seja, o presidente Lula fez 1 milhão de cisternas. Né? Algo que é lembrar do cara que está perdido no meio do semiárido. Essa é a questão que eu acho que é importante. Então, o Brasil era melhor, sim, indiscutivelmente era melhor. Né? Hoje o Brasil é um país da fome, do desemprego, da desindustrialização, é um país muito da violência, não é da violência só do tiro, da morte, não, é da violência entre as pessoas. Hoje, se você discorda um pouquinho, vira uma guerra. Não era assim, rapaz, você discordava, mas daqui a pouco estava junto lá com uma pessoa, enfim, é normal você discordar, qualquer sociedade tem a discordância dentro de si, né? Então isso é muito perigoso para o Brasil. Hoje o governo só faz brigar com o STF, com o STJ, bota militar no meio, ou seja, a, a vida social no Brasil e é preciso consertar isso, né? E se conserta através da política. Então eu continuo acreditando na política, acho que a Paraíba experimentou já um processo de desenvolvimento muito grande, modéstia à parte, na época que eu tive a oportunidade de ser governador, portanto pode experimentar de novo. E eu estou contando com isso e quero ajudar isso na condição de senador da República. Eu posso fazer um bom trabalho, um grande trabalho aqui, serei um senador muito identificado com os municípios,
Eu acho que a vida é no município. Tanto é que quando eu fui governador, todo mundo viu o que é que eu colocava para os municípios, né? Eu fui um governador capaz de comprar 180 ambulâncias para distribuir para município, sabe? Mas Ricardo vai, não, o cara está sendo transportado ali numa ambulânciazinha pequena e 57 ônibus escolares. Tirei os pau de arara de circulação, pau de arara escolar, 857 ônibus. Né? Quer dizer que é dinheiro do Estado repassando para os municípios. Né? E por aí vai. Fizemos, sabe, escolas em municípios. Foram 120 escolas. Muitas escolas foram feitas com dinheiro do Estado dos municípios. A gente pagava para melhorar a educação municipal. Então, meu olhar é municipalista. Eu quero, né, se Deus quiser, ao lado do presidente Lula, e acho que eu tenho experiência importante para ajudar nessa caminhada. Ricardo, agradecer demais aqui a sua participação com a gente na Rádio Tapera FM. A gente tinha muitos outros assuntos para não atrapalhar a sessão. Eu aguardo e quero fazer aqui o convite ao vivo para você. Um dia vir, né, no sábado, no Rádio Debate, para a gente conversar mais amplamente, que a pauta... Livre, você pergunta o que você quiser. Obrigado, querido. Muito obrigado.